Na vastidão árida da Babilônia, onde o sol impiedoso castigava a terra e a esperança parecia ter se evaporado, como a água em um deserto, Israel jazia. Não em sentido literal, mas em seu espírito, em sua alma coletiva, desfeito e humilhado pelo exílio. Jerusalém, a cidade santa, era agora uma lembrança distante, um monte de ruínas e cinzas que assombrava os sonhos de um povo cativo. A nação, outrora vibrante e cheia de vida, sentia-se como um corpo sem vida, seus sonhos enterrados sob o peso da derrota e do cativeiro. A dor era palpável, um manto pesado que cobria cada homem, mulher e criança, sufocando qualquer resquício de fé. Eles se viam como mortos, desprovidos de identidade e futuro, seus corações transformados em pó. O que se faz quando não resta mais nada além de pó? Deus levou Ezequiel, um profeta desolado e testemunha da tragédia de seu povo, a um lugar onde a esperança não existia mais, um vale esquecido nas profundezas da Babilônia. Era um cenário de desolação que espelhava o desespero de Israel. O Espírito Divino, com uma força invisível, ergueu o profeta e o transportou para essa paisagem macabra, um ambiente que transcendia a realidade comum, mergulhando-o no sobrenatural. Ao chegar, Ezequiel foi confrontado por uma visão que congelaria o sangue de qualquer mortal. O vale se estendia infinitamente, um mar silencioso de ossos. Crânios, fêmures, costelas, todos brancos e ressecados pelo tempo e pelo esquecimento, espalhados por todo o chão. A vastidão da calamidade era assustadora. Eram tantos ossos que pareciam cobrir cada centímetro da terra. A ausência total de vida era opressora, uma mortalha de silêncio e morte. Estes não eram ossos frescos, mas sim ossos muito secos, pulverizados pela passagem de eras, sem qualquer vestígio de medula, cartilagem ou tendão. Eles gritavam a impossibilidade de qualquer restauração natural, a irreversibilidade da morte. A mente racional de Ezequiel, acostumada com a lógica do mundo físico, lutava para processar a visão. Seu coração se apertava, a incredulidade natural do ser humano diante do impossível. Ele era um homem, afinal, e a cena à sua frente desafiava toda a compreensão, toda a esperança. Então, uma voz poderosa e ressonante ecoou pelo vale, perfurando o silêncio da morte. Era a voz de Deus, a voz que havia conduzido Ezequiel até aquele lugar lúgubre. "Filho do homem", perguntou a voz, com uma intensidade que penetrava a alma do profeta, "poderão viver estes ossos?" A pergunta era um golpe, um desafio direto à lógica e à fé de Ezequiel. Como poderiam ossos tão secos, tão desprovidos de vida, voltar a viver? A hesitação tomou conta de seu ser. Sua humanidade, sua fragilidade, se manifestava diante da magnitude do questionamento divino. Não havia resposta lógica, não havia caminho para a esperança que seus olhos pudessem discernir. Com a voz embargada pela reverência e pela própria limitação, Ezequiel respondeu em humildade e sabedoria: "Senhor Deus, tu o sabes." Era a confissão de sua própria impotência, o reconhecimento de que somente o Criador detinha o poder sobre a vida e a morte. A incerteza pairava no ar, um desafio à fé que se mostrava intransponível. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A voz de Deus, que antes havia questionado a Ezequiel, agora trazia uma ordem que desafiava toda a lógica humana. "Profetiza a estes ossos", disse o Senhor, com uma autoridade que não admitia contestação. Era uma instrução estranha, incompreensível para a mente mortal. Profetizar a morte, clamar vida, onde só havia desolação e silêncio. Ezequiel, um profeta desolado, mesmo em sua incompreensão e temor, obedeceu. Ele ergueu a voz, e as palavras divinas ecoaram pelo vale, ressoando entre os restos mortais que jaziam secos sob o sol babilônico.
Mal as palavras de Ezequiel deixaram seus lábios, um som começou a se manifestar. Inicialmente, era um murmúrio distante, um ruído que parecia vir do próprio subsolo, crescendo em intensidade. Não era o som do vento, nem o gemido de uma criatura viva, mas algo mais profundo, mais primal. O profeta, com os olhos arregalados, observava cada osso começar a tremer. A terra parecia vibrar sob seus pés. O murmúrio transformou-se em um chocalhar incessante. O som de milhares, talvez milhões, de peças de um quebra-cabeça macabro se movendo. Era o início do milagre, um barulho que preenchia o vale com uma sinfonia de vida incipiente. Ezequiel testemunhava, em espanto e temor, o impossível desenrolar-se diante de seus olhos. Os ossos, antes espalhados e sem forma, começaram a se aproximar uns dos outros, buscando suas conexões naturais. Fêmures se uniam a tíbias, costelas se encaixavam em vértebras, crânios encontraram seus pescoços. Com uma precisão divina, esqueletos inteiros começaram a se erguer do chão, um exército silencioso de formas ósseas. O vale, antes um cemitério horizontal, transformava-se em uma floresta de estruturas esqueléticas, cada uma delas um testemunho do poder que se manifestava. A surpresa de Ezequiel era imensa, misturada a um temor reverente, pois ele via a mão do sobrenatural agindo onde a morte reinava suprema. A visão era de um exército, mas ainda sem vida, sem fôlego. A tensão era quase insuportável, a expectativa de algo mais, de uma vida que ainda não havia chegado. O profeta observava, sua mente tentando processar a transição entre a estrutura óssea e a forma humana. E então, como um escultor invisível, a próxima fase do milagre se revelou. Sobre os esqueletos, começaram a aparecer tendões, finas fibras que conectavam os ossos, dando-lhes coesão e a promessa de movimento. Em seguida, os músculos, volumosos e fortes, se formaram sobre os tendões, delineando a anatomia dos corpos. A carne e a pele, com suas texturas e cores, cobriram toda a estrutura, completando a forma humana. O vale estava agora repleto de corpos, milhares e milhares, perfeitamente formados em sua anatomia, deitados no chão como soldados adormecidos após uma batalha sangrenta. A representação visual era de uma restauração física quase completa. No entanto, algo crucial ainda estava ausente. Os corpos, embora perfeitos em sua forma externa, jaziam inertes. Não havia respiração, nenhum batimento cardíaco, nenhum sinal de vida. Eram cascas vazias, moldes de humanidade, sem a essência que a define. A constatação era clara e perturbadora. A mera estrutura física, por mais perfeita que fosse, não era suficiente para a existência. Um corpo pode ser belo e completo em sua forma, mas sem o sopro vital, não passa de matéria inanimada. Ezequiel sentiu uma frustração silenciosa, uma expectativa ardente em seu peito, esperando o próximo passo, o toque final que transformaria aquelas formas em seres viventes. O mistério do sopro de vida pairava no ar, e a promessa de ressurreição, embora evidente, ainda aguardava sua plena manifestação. A voz de Deus, que havia guiado Ezequiel por todo aquele processo milagroso, ressoou novamente pelo vale, desta vez com uma urgência ainda maior. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. A ordem era clara, e agora Ezequiel compreendia a peça que faltava no quebra-cabeça da vida. Não era apenas a carne, os tendões e os ossos que constituíam o ser, mas o Ruach, o sopro divino, o espírito que infunde a essência da existência. O profeta, com uma fé inabalável que se consolidara a cada etapa do milagre, ergueu a voz e clamou, não mais aos ossos, mas ao próprio espírito da vida:
Seu clamor ecoou com fervor pelo vale, uma súplica poderosa que buscava a fonte de toda a vitalidade. E então, uma mudança dramática se abateu sobre a paisagem. Um vento forte e invisível começou a soprar, não de uma única direção, mas dos 4 ventos convergindo para o vale. Era o Ruach, em sua manifestação mais tangível, um sopro de vida que se movia com propósito divino. Um murmúrio começou a surgir dos corpos inertes, um som que não era de dor, mas de despertar. Os olhos de Ezequiel testemunharam o milagre supremo. Um por um, cada corpo inanimado começou a respirar. Um suspiro profundo, um tremor, e os peitos se ergueram. O vale, antes um cemitério silencioso, transformou-se em um palco de ressurreição em massa. Os corpos, que jaziam prostrados, começaram a se mover. Mãos se apoiaram no chão, joelhos se dobraram e um vasto exército, antes morto e seco, começou a se levantar. O som de milhares de pés se firmando, de armaduras invisíveis se ajustando, preencheu o ar. Não eram apenas corpos que se erguiam, mas seres cheios de vigor, com olhos que refletiam a luz da vida, prontos para a batalha, renascidos. A visão era de um poder absoluto sobre a morte, uma culminância impactante que deixava Ezequiel em assombro e admiração. A cena era um clímax de tirar o fôlego, um testemunho inegável da onipotência divina. Deus então revelou a Ezequiel o profundo significado daquela visão. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. O desespero do povo no exílio, que se sentia como um corpo morto, sem futuro, estava representado naqueles ossos secos. Mas a profecia não terminava ali. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A promessa era de restauração completa, não apenas física, mas espiritual e nacional. O povo de Israel seria resgatado de seu cativeiro, de sua desesperança, e levado de volta à sua terra, à sua identidade. Era a resolução final para um povo desolado, a esperança restaurada por meio de um ato divino inconcebível pela lógica humana. A visão do Vale de Ossos Secos transcende o tempo e o espaço, ecoando até os dias de hoje. Quantas vezes nos encontramos em nossos próprios vales de ossos secos? Seja na depressão que paralisa a alma, na falência de sonhos e projetos, no relacionamento que parece ter morrido, ou na saúde que se esvai. Em cada uma dessas situações, a esperança parece perecer e nos sentimos cortados da vida, da alegria, do propósito. Mas a mensagem de Ezequiel é um farol de fé e resiliência. Deus pode trazer vida,